Olá, meus queridos, graça e paz com vocês, tudo bem? Para quem ainda é novo aqui no canal, meu nome é Iremar Teixeira e meu objetivo é motivar você em todas as áreas da sua vida. E no dia de hoje, eu venho compartilhar com vocês mais uma parte do meu testemunho, do processo de libertação, daquilo que Deus fez em minha vida. Eu venho hoje compartilhar com vocês. E quero dizer para vocês que ainda é novo aqui no canal, tá? Você que está chegando agora, deixa aí o seu like. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal, você é o primeiro a ser notificado, tá bom? Este canal não foi criado para fins lucrativos. O meu objetivo é que a palavra, que as mais pessoas, sejam aí impactados por aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo, nos toca. Cada tema que o Senhor me dá, igual por exemplo essa parte, desse testemunho meu hoje, o Espírito Santo desde quarta-feira começou a tocar em meu coração e me trouxe a memória. Por isso hoje eu estarei contando para vocês mais uma parte daquilo que era escuro na minha vida, mas o Senhor me libertou. Você é uma pessoa mentirosa? Você já foi uma pessoa mentirosa? Ou conhece uma pessoa que mente? Pois é, você está no lugar certo, porque está diante de você uma mulher que era cega e que vivia no mundo da mentira. E quero te adiantar, quem me conheceu lá no passado, se alguma rede de televisão, emissora me conhecesse, me contratava. Então fica aqui comigo que eu vou te contar o milagre grande, mais um milagre grande do que Deus fez. Diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então chegou uma certa época na minha vida, meus irmãos, que eu mentia por prazer. Eu tinha prazer em mentir. Só que quando a mentira se tornou um ciclo vicioso tão forte e havia me dominado de uma tal maneira que eu passei a acreditar nas minhas próprias mentiras. Até que um dia esse fardo pesou tanto aqui sobre os meus ombros, tanto, que eu não suportava mais carregar. Eu não suportava mais carregar esse fardo, porque tudo que eu falava, às vezes eu contava até uma verdade, mas ninguém acreditava. Só que eu era expert nessa arte. Eu tinha aquele espírito que habitava naquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, um espírito imundo. E esse espírito da mentira, ele atuava de uma tal forma a ponto de eu mesma acreditar em minhas próprias mentiras. Até que um dia aconteceu algo. Que foi como um divisor de águas em minha vida. Precisou acontecer algo para mim poder acordar, para mim poder olhar para dentro de mim e perceber que daquela forma e daquele jeito não dava mais para viver. Eu trabalhava em uma determinada loja e eu sempre tive um bom relacionamento, tanto com o patrão, quanto com amigos de trabalho. Todos que me conhecem sabem, relacionamentos, uma boa convivência eu sempre tive, apesar de eu carregar essa área escura, na minha vida. E teve um dia que eu chamei a minha patroa. Eu queria muito viajar para a casa de uma tia minha, que mora em outra cidade. Só que para mim conseguir essa folga no sábado, lá vai eu, arquitetei mais um plano de mentira. Eu chamei a minha patroa,
Falei para ela que eu precisava dar folga no sábado, porque eu tinha uma tia que havia falecido. Olha que ponto a mentira nos leva, né? E nessa época eu não tinha temor, nessa época eu era realmente uma enferma, uma pessoa que o diabo dominava. O diabo tinha esse poder sobre mim devido às legalidades e brechas. Queridos, eu quero te dizer, o diabo, ele só trabalha mediante as brechas e as legalidades que nós mesmos damos a ele. Aí eu chamei a minha antiga patroa, né? Falei para ela que eu precisava dessa folga. E ela falou, por que eu precisava? Eu falei que é porque uma tia minha tinha falecido. Queridos, acredite. Ela falou, eles sempre me chamavam de Mara, né? Ela falou assim, Mara, com certeza vou te dar essa folga. E como eu era uma funcionária exemplar, né? Disso aí a gente reconhece. Eu era uma funcionária muito exemplar, não faltava de serviço, sabe? Batia as metas, né? Que a loja precisava todo mês. Então a minha patroa, com certeza, ela me liberou sem nenhum problema. Só que, queridos, a mentira, ela é algo que ela faz mal a gente mesmo. Não pensa você que às vezes contando uma mentira para alguém, você está fazendo mal para aquela pessoa. Não, você está fazendo mal para você mesmo. Hoje, curada, eu tenho o entendimento que eu teria conseguido essa folga sem ter mentido. Simplesmente por causa do meu histórico na empresa, né? Por causa do meu histórico, eu teria conseguido essa folga sem mentir. Mas a mentira fazia parte do meu dia a dia, então para mim era algo natural. Era algo natural, né? Então ali, além dela ter me liberado, ela ainda veio me consolar. Ela veio me consolar. Ela falou, eu lembro até hoje de uma palavra que ela disse, que não é bíblica, né? Mas é uma palavra que a maioria das pessoas usa e de que de fato é verdade, né? Ela disse assim para mim, Mara, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Se Deus permitiu a sua tia partir, é porque ela tem um propósito. Meus irmãos, vocês acreditam que eu chorei? Eu chorei como se aquilo ali fosse verdade. Eu chorava dela estar me consolando, como se aquilo ali fosse realmente verdade. É verdade, meus irmãos. A mentira é uma doença maligna, uma doença crônica. Ah, meus irmãos, é triste você ter esse hábito. Só quem vive ou já viveu sabe como esse fardo da mentira, ela é pesada. Em João 8:44, a palavra de Deus diz, o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E Deus, o nosso Pai, ele abomina a mentira. A mentira, ela não chega com cheiro suave, porque Deus a rejeita. Só que o Senhor tinha um propósito na minha vida. O Senhor já queria me libertar. Então eu precisei viver um momento da minha vida para me entender o caminho que Deus queria que eu trilhasse. Então chegou o grande dia, nós marcamos essa viagem, nós saímos no sábado, bem de madrugadazinha, e justamente no carro que eu ia, é no carro do meu irmão mais velho. Meu irmão, ele ama dirigir e, por sinal, é um excelente motorista. Só que ele gosta, meus irmãos, gosta de pôr o pé no acelerador. E olha no carro de quem que o Senhor me colocou? Justamente no carro desse meu irmão mais velho. Chegou o grande dia, meu irmão. O dia em que o fardo pesou a ponto de eu não suportar mais carregar e a ponto de eu ter feito uma aliança com o Senhor.
Eu vivi uma determinada situação que eu cheguei no arrependimento profundo. O Senhor me mostrou a minha caatinga, o Senhor me mostrou o meu estado de miséria, o Senhor me mostrou a minha sujeira interior de uma tal forma e de uma tal maneira. Então o Senhor, quando Ele quer nos resgatar, quando Ele quer nos transformar, quando Ele quer nos libertar, Ele cria. É lógico que a decisão é sua. Só nós temos esse poder de decisão. Você pode escolher o que você quer para a sua vida. Você pode escolher o caminho que você quer seguir. Basta você querer. E chegou esse grande dia, entrei dentro do carro do meu irmão. Eu me lembro que nesse dia, acho que foi eu, meu irmão, né, o motorista, a minha cunhada, esposa dele. Não me falha a memória neste momento. Meus irmãos, eu vou até falar o nome dessa cidade. Eu lembro que nós estávamos indo para Carlos Chagas. Eu creio que daqui de Valadares, que é de onde eu moro, daqui até lá é umas 3h30 ou 4 horas. Mas como eu disse para vocês, esse meu irmão ama pôr o pé no acelerador. Mas nesse dia, o Espírito Santo fez ele avançar mais ainda. Meus irmãos, eu vivi uma situação. Pensa numa pessoa, meus irmãos, que sofreu durante essa viagem, desde o momento que nós saímos daqui. Ah, meus irmãos, essas 3h30, essas 4 horas se tornou 10 em minha vida. E para completar, o meu irmão colocou uma coletânea, não sei o nome do cantor, só estou contando o milagre. O nome do santo eu não me lembro. Mas, meus irmãos, essa coletânea, ela durou de 3h30 a 4 horas, igual eu estou falando com os irmãos aqui. E foi durando daqui até lá. Só que essa coletânea que o meu irmão colocou no carro, o irmão só falava de eternidade. Só falava de partida. Acabava um hino, começava o outro. Oh, meus irmãos. E meu irmão foi correndo. E tentava fazer curva, ia para cá, ia para lá. Vinha uma carreta, eu falava, é agora que eu estou indo, meu Jesus. É agora que eu estou partindo. Meu irmão, meu coração, nessa época eu tinha transtorno de ansiedade. Meu coração só faltava sair pela boca. E eu falava, meus irmãos, eu não corei tanto na minha vida. Ah, meus irmãos, eu não corei tanto. A palavra de Deus diz, vinde a mim. Vinde do jeito que você está. É o estado que você está, você pode vir. Mas nesse dia, meus irmãos, eu fui daqui lá, sofrendo, e meu coração acelerava, faltava ia sair pela boca. Aí de repente ele começou a cortou 3 carretas. Eu nunca vi umas carretas tão compridas em toda a minha vida. Parecia que aquelas carretas não ia ter o final delas nunca. E vinha uma outra lá e eu falava, Jesus, querida, agora que nós vamos, agora que nós vamos partir. E aquela coletânea só falando, nós vamos partir para a eternidade. Onde você estará? Será que você está preparado? Meus irmãos, eu vivi uma situação. Eu dentro do carro, nessa hora, meus irmãos, eu confesso para vocês, eu vi a morte. Eu vi a morte na minha frente. Eu não sei se eu vi ou se foi o Espírito Santo que me fez eu ver. Parece que ali dentro daquele carro, o Senhor tinha um tratado comigo. Meus irmãos, eu estava vendo a outra carreta vindo em cima de nós. Eu vi, meus irmãos. Eu fechei meus olhos. Falei, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu falava muito Deus. Hoje eu uso o Espírito Santo como hábito, porque na medida que a gente vai se aproximando dele, a gente tem um jeito mais carinhoso. Mas antes eu falava, era Deus mesmo. Era Deus. Eu falava, Deus, se o Senhor permitir, meu Pai, que eu chegue nessa cidade inteira, se não acontece nada com nós nessa estrada, meu Deus, eu prometo ao Senhor, eu vou dizer para o Senhor, eu me arrependo por esses anos de mentira. Eu me arrependo, meu Deus, por esses anos que eu carreguei esse fardo pesado da mentira. Meus irmãos,
E ali eu firmei um compromisso com o Senhor. Eu pedi perdão. Orei ao Senhor, dá vida longa para minha tia. Meu Deus, que a minha tia tem vida longa. Meu Deus, olha o tipo de maldição que muitas das vezes nós lançamos sem perceber. Aí começou a me bater um arrependimento de falar que a minha tia morreu e a minha tia estava vivinha. E está viva até hoje, meus irmãos. Para a honra e a glória do Senhor, ela está gozando de plena paz e saúde. Glória a Deus, honras eu dou ao Senhor. E isso aconteceu, meus irmãos, já tem aproximadamente uns 10 anos. E a minha tia está aí, ó, Vivinha da Silva. Ó, meus irmãos, firmei o compromisso com o Senhor, me arrependi. E nós chegamos naquele lugar, para a honra e a glória do Senhor inteiros. Queridos, você conhece a história de Bartimeu. Depois eu quero até que você medita em Marcos, São Marcos 10, 48 até o 52. Bartimeu, ele teve um encontro com Jesus. E ele era um cego de nascença. Então Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Bartimeu disse: que eu veja. Quando Jesus chama Bartimeu, ele foi atrás de Jesus, mas ele jogou uma capa. Ele carregava uma capa, que aquela capa era o peso. A cegueira de Bartimeu não se comparava ao peso daquela capa. Ali naquela capa continha um peso que nem Bartimeu suportava carregar, e foram anos da vida dele. Mas quando Jesus chamou ele, e ele foi atrás de Jesus, ele foi seguir Jesus, ele abandonou aquela capa. Todos os discípulos de Jesus, quando decide seguir Jesus, ele tem que abandonar a capa. E eu me abandonei aquela capa. Aquela capa da mentira caiu por terra. Nunca mais eu peguei aquela capa de volta. Hoje eu tenho pavor, horror à mentira. E quero te dizer, meus irmãos, eu reconheço um mentiroso, uma mentirosa de longe, porque eu estive com aquela capa. Só que eu não estou te dizendo isso para te humilhar, para te deixar para baixo, não. Eu estou te dizendo isso porque eu vivi ali e eu sei que é um quarto escuro, é um caminho quase sem volta. Porque quando a mentira se torna crônica em nossa vida, ela pesa, porque você já não mais reconhece que está mentindo. Você já acredita nas suas próprias mentiras. Eu abandonei aquela capa. Quando eu joguei aquela capa, meus irmãos, eu me senti livre. E não existe nada mais prazeroso. O que eu consegui com isso? Tive a minha aliança renovada com o Eterno. Meu marido passou a acreditar em mim, para a honra e a glória do Senhor, porque a mentira ela já não era mais um prato principal na minha vida. O que eu quero te dizer é que nós servimos um Deus que transforma. Nós servimos um Deus que faz. Nós servimos um Deus que faz milagres. Essa irmã Iremá aqui, ela já teve um passado negro, a qual Jesus trouxe à luz para a minha vida. E esse mesmo Jesus, ele também tem o poder de trazer a luz para a sua vida. Eu não sei que fardo você carrega. Talvez você não é um mentiroso, talvez você não é uma mentirosa, mas você carrega um fardo que só você e Deus sabe que fardo é esse. Pois hoje eu te convido, leia o Evangelho de São Marcos 10, 48 e faça como o cego Bartimeu e como a irmã Iremá fez. Abandona essa capa. Tira esse fardo dos seus ombros, a qual você não está suportando carregar. Dê liberdade para o Espírito Santo transformar a sua vida.
assim como Ele fez na vida do meu irmão Bartimeu, e assim como Ele fez na minha vida, e que hoje eu tenho o prazer de compartilhar com vocês essa parte do meu testemunho. Porque é como eu digo para vocês, é longo e daria um documentário para mais de 3 horas. Se eu for contar para vocês tudo que Deus fez de uma vez, daria mais de 3 horas. Eu sei que vocês, nós somos pessoas que temos outros alfazeres e o nosso tempo é limitado. Mas eu quero encerrar este vídeo te dizendo: deixa Deus trabalhar na sua vida. Permita que Deus vasculhe as áreas da sua vida. Permita que Ele te cure aonde você está enfermo. Eu não sei qual é a sua enfermidade. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando para ser liberto. Mas não vá servir a Jesus com a capa. Jogue a capa por terra. Porque o Evangelho de Deus, ele só avança quando a nossa capa vai ficando para trás. A irmã Iremá se tornou uma santa? Não. Ainda não. Mas está chegando um dia que só os santos vão subir. Somente os santos é que vai atravessar os portais celestiais. Somente os santos, lavados e remidos, vai ter lugar naquela morada que Jesus foi preparar. E é por isso que o Espírito Santo hoje me conduziu até você, para que você abandone essa prática. Não espere viver a situação que eu vivi para ser liberto, porque eu encontrei o Senhor Jesus foi no desespero. Foi quando eu achei que eu ia partir. E se eu tivesse partido, meus irmãos, sem arrependimento, eu não tenho dúvida nenhuma, eu estava no lago de fogo ardente. Porque a palavra de Deus diz: os mentirosos, os cães, os feiticeiros, aqueles que produzem esses pecados, que são doutrinas bíblicas, não são doutrina do homem, são doutrinas bíblicas. A palavra de Deus diz: não vai subir. E a palavra de Deus em João 8,44, depois você vai lá meditar, vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, se você carrega essa prática, se você carrega esse fardo, eu te convido, abandona hoje. E se possível, abandona agora. E se o Espírito Santo te tocou com este testemunho, dobre os seus joelhos aonde você está. Não espere o culto à noite. Não espere o culto durante a semana. A palavra de Deus diz que nós temos esse acesso ao Senhor. Entra para o teu quarto, fecha a porta, porque o teu Pai, que Ele haja em secreto, Ele vai te ouvir. E se arrependa e entregue a sua vida para Jesus, porque Ele vai mudar a sua vida. Assim como Ele mudou a minha, assim como todos os dias o Senhor está provocando milagre na minha vida e na minha casa. Meus irmãos, eu tenho tantos milagres depois que eu renovei a minha aliança com o Senhor, que do longo da nossa caminhada vocês vão conhecer todos, porque eu amo falar daquilo que o Eterno fez por mim. Porque aquilo que Jesus fez por mim, eu me sinto como aquela mulher lá no poço lá de Jacó, aquela samaritana, quando Jesus teve aquela conversa com ela, que só Jesus entendia o que ela passava. E quando Jesus entrou na vida daquela mulher, ela foi uma discípula nata de Jesus. Assim é a irmã Iremá. Eu amo dizer, não porque eu tenho nada de bom para te dizer, nada que eu tenho nada de mim mesmo para te contar, porque eu sou uma necessitada das misericórdias do Senhor todos os dias, mas eu amo dizer o que Ele fez, porque o que Jesus fez por mim, meu pai não faria, minha mãe não faria, meus irmãos não fariam. O que Jesus fez por mim, somente Jesus tem poder de fazer. E que a transformação hoje entra na sua vida e na sua casa. Eu quero te dizer, meu irmão, seja um proclamador do Evangelho. Compartilha esse testemunho, porque assim você vai estar também anunciando a obra de Deus. Assim você vai estar fazendo com que esse testemunho chegue a outras pessoas e outras pessoas vai gerando outras pessoas que vai ter contato com esse testemunho e muitas vidas vão ser mudadas. Porque eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu tenho crido. E eu senti de Deus fazer uma oração. Eu sei que esse testemunho ficou um pouquinho mais comprido, mas eu peço a você, tenha paciência, escuta com atenção, porque Deus vai falar com você. Mas eu quero fazer uma oração por você.
tá bom? Fecha seus olhos, aonde você estiver, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te tocar. Pai bendito, Pai amado, neste momento eu venho pedir ao Senhor, vai de encontro a esse meu irmão, vai de encontro, meu Deus, essa minha irmã, que tem carregado esse fardo pesado há anos. Meu Deus, eu não conheço esse fardo, eu não sei que tipo de fardo é esse, mas eu sirvo o Senhor e sei que o Senhor é Deus que conhece todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem. Meu Deus, entra neste lar oprimido. Meu Deus, entra nessa vida oprimida. Meu Deus, entra neste casal oprimido. Meu Deus, e abra a janela. Permita que a luz do Teu Espírito Santo chegue até esta casa. Meu Deus, permita que a luz do Teu Espírito Santo chegue neste ambiente e mude esta casa. Muda, Pai querido, as pessoas que convivem nessa casa. Meu Deus, traz a transformação e que a transformação seja nítida. E que essa família consiga, meu Deus, ser liberta. Que essa família consiga fazer como o cego Bartimeu e a irmã Iremá, abandonar a capa do pecado. Porque o pecado, ele fede. O pecado traz um peso que somente aqueles que vivem sabem o quanto pesa. Mas hoje, Pai, que o Senhor entra nesta casa. Que o Senhor muda essas vidas. Para a honra e a glória do Teu nome, Pai, nós te agradecemos ao Senhor. Porque o Senhor é bendito, o Senhor é lindo e o Senhor é Deus de milagres.